Olá, eu sou a Paty Kirt e hoje eu vou entrevistar a Paula Teixeira. Hoje eu vou conversar com a Paula sobre as representações do feminino em livros infantis. Então, Paula, você pode se apresentar pra gente? Claro. Olá, pessoal. Então, sou a Paula Teixeira, sou professora de Educação Infantil e Fundamental 1. Tenho graduação em Licenciatura em Ciências da Natureza e Complementação em Pedagogia. E hoje eu faço mestrado em Estudos Culturais aqui na Universidade de São Paulo, na Escola de Arte, Ciência e Humanidade, pelo Programa de Estudos Culturais. E o meu tema de pesquisa é sobre as representações das identidades femininas nos livros infantis. Então, Paula, eu gostaria de saber, você se lembra dos seus primeiros contatos com os livros infantis e você acredita que de alguma forma eles tenham influenciado a sua visão da mulher? Então, eu não me lembro de momentos em que eu tive contato com os livros infantis quando pequena. Eu cresci ficando em creche, em período integral. Então, em casa eu até tinha um livro ou outro, mas na escola não. Então, só quando eu fui para o ensino fundamental 1, que era a primeira, quarta série, que aí eu lembro de alguns livros, em especial um que eu tenho até hoje. Então, por não lembrar, eu não consigo lembrar especificamente algum livro que tenha uma representação da mulher que tivesse marcado para mim. Mas hoje, quando eu vou analisar alguns livros que eu pego para trabalho, para pesquisa, eu percebo que muito do que eu sou hoje eu imagino que eu tenho aprendido em como agir, quais valores e alguns comportamentos, sim, diretamente nos livros infantis. É interessante que você está trazendo para mim que você ficou em creche, né? Eu não tive essa experiência de ficar em creche. Eu lembro que quando eu era pequena eu tinha muito medo de ir para creche, porque para mim ir para creche era ficar longe da minha mãe. E como é que foi para você isso, assim, crescer na creche? Então, todas as minhas irmãs as minhas duas irmãs mais velhas já iam para creche. E aí minha mãe tinha que trabalhar, né? Nós não morávamos com o nosso pai, então a gente precisava de fato ir para a creche. De fato, tenho fotos e relatos de que não era uma coisa muito tranquila, não. Mas em geral era um ambiente que eu gostava bastante, eu lembro de muitas coisas positivas, eu lembro de muitas brincadeiras, de espaços bem reservados pra gente, de momentos de dormir, de brincar com outras crianças, que eu lembro que era uma coisa muito positiva para mim. Mas também eu fiquei do 0 aos 6 anos, né? Naquela época a gente ficava até os 6 anos. Então eu acabei me acostumando. E aí período integral, né? Mas é interessante que com essa pergunta eu percebi que, de fato, eu não lembro de momentos com livros. Talvez eu fiquei imaginando que seja porque os programas governamentais, para que o livro fosse encaminhado para a escola, talvez não fosse para a creche, porque o período de reformulação das creches, fazendo parte da educação mesmo, talvez tenha sido um pouco depois, ou foi num período de transição, e aí não tinha livros na escola, ou pelo menos não tinha numa quantidade como a gente tem hoje, obrigatoriamente. Então, na verdade, eu lembro de uma coisa muito peculiar, né, na creche, que foi um livro que recentemente eu me lembrei disso porque teve um problema lá para a Prefeitura de Guarulhos, que era sobre um livro que tratava da questão de gênero. E eu passei pelo mesmo problema na creche. Eu lembro muito claramente da professora explicando, abrindo o livrinho e explicando como era o corpo feminino e como era o corpo masculino. E aí, a partir desse dia, eu lembro de muitas reclamações dos pais e das professoras, da minha professora, dizendo que ela não poderia mais ler aquele livro porque os pais reclamaram que não era para falar daquilo. E aí, a partir daquele livro, daquele dia que foi lido o livro, eu sempre brinquei muito com meninos. E aí, a partir daquele dia, como a gente dormia no período da tarde, eu lembro de algumas brincadeiras que as crianças fizeram, que a gente não podia deitar um do lado do outro, né, em colchonetes, um ao lado do outro, porque a gente tinha um corpo diferente, senão ia nascer um neném. As crianças diziam isso. Eu lembro muito claramente, a única lembrança de um livro na escola, mas eu não lembro de comportamentos, nem nada. Só lembro que falava do corpo de um
e do outro. E aí isso gerou piadas, inclusive, para mim, que vivia brincando com garotos. Ah, mas você vê como a questão da sexualidade é muito forte, né? Até para as crianças, assim. Exatamente. É meio que aquele assunto proibido, né? Exatamente. E eu lembro que ensinava apenas como era que nascia o bebê. E assim, ensinava a diferença do corpo, alguma coisa assim. Eu lembro que eu li um de onde viemos quando era criança. E aí tem o corpo, como é o corpo masculino, o corpo feminino, e que o bebê nasce da barriga da mãe. Então, eu não lembro desses detalhes, mas eu lembro que teve muita briga e que a professora nunca mais pôde ler esse livro pra gente, porque os pais não gostaram, e aí teve todo um furdunço que foi aconteceu. Na verdade, eu nem sei se esse era o teor do livro da prefeitura, mas que teve um problema recentemente. Então, e pela sua experiência com livros infantis, em quais animais as mulheres são mais frequentemente representadas? E se você imagina qual seja a razão disso acontecer? Então, ao ter contato com os livros, então, enquanto professora e mais atualmente como pesquisadora, eu comecei a perceber que algumas personagens, elas se repetiam ao representar a figura feminina. Então, aparecia com maior frequência alguns animais, enquanto outros representavam com maior frequência a figura masculina. Isso. Então, existe uma infinidade de histórias infantis. Eu tenho contato apenas com algumas que são disponibilizadas nas escolas da Prefeitura de Guarulhos, que é onde eu leciono. E o que eu consigo perceber é que alguns animais que a gente mais facilmente consegue perceber a figura feminina são animais como a galinha, a borboleta, a joaninha, a coruja em alguns, a cobra, e entre outros. Ou o que eu consigo perceber também é que quando o animal é representado como uma figura feminina, pode até não necessariamente ser esses animais, mas ela está sendo representada numa situação familiar onde ela tem alguns comportamentos bem atrelados às questões sociais e não biológicas do próprio animal. Bom, a razão pela qual talvez aconteça isso é que inicialmente os livros eles foram criados para conseguir educar as crianças, né? Se percebe que existe um momento da infância e que não se nasce um homem em miniatura, mas que ele passa por uma fase onde ele precisa aprender a conhecer coisas, os valores e costumes da sociedade. Se entende que precisa ter uma literatura voltada para esse momento da formação humana. E aí o livro infantil ele é feito para isso. Claro que não nesses moldes, né? Era muito mais textos e muito menos imagens, mas que com o tempo foi mudando. E aí eu imagino que essas representações desses animais, eles sejam justamente para ensinar mesmo como que deve ser o papel de um homem e como que deve ser o papel de uma mulher na sociedade. Entre outras coisas, quando eu fui pesquisar, o que a gente consegue perceber é que costuma se utilizar com mais facilidade os animais que são apresentados pelos artigos como a borboleta, a joaninha. Quando o substantivo já é feminino. Exatamente. E aí, só que aí o que a gente percebe é que existe uma simplificação. E aí esse animal vai ser sempre o feminino, enquanto o que é apresentado pelo substantivo masculino sempre vai ser o macho. Tende-se a se esquecer ou não comentar de que aquela espécie tem o macho e a fêmea, por exemplo, a borboleta ou a própria joaninha, enfim. Mas você sabe que é interessante que, na verdade, existe estudo sobre a escolha, sobre o substantivo ser feminino ou masculino para um animal. E que, por exemplo, a cobra, por que é a cobra? Já porque existe uma associação da cobra como algo ruim, e de que essas características seriam femininas, e aí se estabelece, sabe? Eu acho que feminino. Esse aspecto é bastante importante, eu acho que eu deveria aprofundar, inclusive, mais em relação a isso, porque a minha pesquisa não necessariamente tenta levantar qual a quantidade, né? Qual a representação de animais. Da maioria, mas eu pego alguns exemplos apenas, como esses que eu citei, mas que de fato existe um porquê, né, para ser escolhido a borboleta para ser representada a mulher e a galinha. E você percebe um padrão na forma como esses animais aparecem nas histórias? Assim, seria diferente
da forma como os animais masculinos normalmente aparecem? Então, o que eu consigo perceber é que sim, de fato, quando a gente vai observar, mesmo que aleatoriamente em livros, é bastante comum a gente conseguir perceber os papéis de gêneros bem definidos nesses livros. Então, quando vai ser representada, por exemplo, a borboleta ou a joaninha, elas vão ter papéis bem mais aproximados do que um tigre ou um elefante ou algum outro animal, um urso, que normalmente representa o masculino, né? É a representação do masculino. Então, por exemplo, tem um dos livros que eu analisei, e aí, curiosamente, todos os animais que representam o feminino, a lagarta, a formiga, a joaninha, a borboleta, elas são, primeiramente, né, são insetos. E elas são pequenas, são mais delicadas, elas sempre têm alguém para ajudar, ou elas precisam estar juntas para que elas possam conversar e coisas do tipo. E aí, esses animais, elas interagem com outros animais, que curiosamente por exemplo, o leão, o tigre, o urso, o macaco, o jacaré. São animais que normalmente vão apresentar esperteza, eles são fortes, eles são ferozes, eles são inteligentes, eles vão ensinar esses outros animais. São caçadores também, isso, né? exatamente. E eles vão, normalmente, nesses livros, ensinar os outros animais, né? Que são, no caso, as que representam a feminilidade. Né? É assim, o que eu acho interessante, por exemplo, no caso da borboleta, é que a borboleta é um inseto colorido, né? Tá. Então eu acho que fica um pouco assim, a ideia de que não poderia ser masculina, né? Ah, sim, justamente. Primeiro, eu imagino que para as crianças o fato de ter o ar na frente já se entende como, né? É uma fêmea. Uma né? fêmea. E aí, como eu falei, se esquece que essa espécie tem tanto o macho quanto a fêmea. E aí, o fato justamente dela ser associada à fêmea vem junto com toda essa construção de ser um animal que traz a sensação da leveza, do colorido, de várias cores, de inúmeras cores. Então, normalmente, se a gente for pedir para as crianças, por exemplo, qual animal você gosta? Dificilmente a gente vai ouvir o menino falar que ele quer uma borboleta, ou que ele gosta da borboleta. Quando a gente vai em festas que as crianças se pintam, né? Pintam o rosto. Os meninos vão desenhar máscaras, vão desenhar um símbolo de um super-herói ou um carro, e as meninas vão, né, para esse lado da natureza, que é a ideia da flor, a borboleta, uma joaninha, né, que é mais natural. Então que isso é até sugerindo essa ideia da naturalidade, né, da ideia feminina, que isso é natural. Então, isso a gente percebe até a natureza. Olha como os animais são, né? Olha a borboleta, olha a joaninha. Quando a gente eu comecei a perceber por meio das pesquisas que esses animais têm formas de se proteger, ou formas de tentar sobreviver mesmo, de sobrevivência mesmo, ou mesmo de conseguir alimento, que são muito inteligentes, a gente poderia dizer, né? Que poderiam serem ressaltadas nos livros infantis, mas que de forma alguma a gente consegue observar. Dificilmente a gente vai observar um livro infantil que vai estar reforçando a ideia da borboleta como um animal que é forte ou que consegue sobreviver por meio de estratégias que são super plausíveis. Não, sempre o que é ressaltado da borboleta é o fato da delicadeza, de que ela é bonita, de que ela é jovem. É interessante, porque se você olhar uma borboleta mesmo, ela não é assim bonita, né? Tem as asas bonitas, né? E o lance da borboleta, particularmente, a gente percebe que ela passa por uma transformação, né? Que deveria ser mais ou menos que toda mulher deveria querer. Simbólico isso. Exatamente, que é o lance da transição aí da infância, da adolescência para a adolescência, que é quando ela começa a se preocupar muito mais com a beleza, se preocupar com o outro, e que isso é natural, né? Da mulher, que ela quer se preocupar, que ela tem que se pintar, que ela tem que se maquiar, mesmo, e que tem que ser assim mesmo. Isso muitas vezes se passa a ideia a partir dessas
pequenas sugestões que a gente vai observando nos livros, né? De que essa borboleta ela passa por uma transformação e que é natural, na verdade. Dificilmente se mostra o processo todo que passa, o que fica, né? Que fica um pouco aquela ideia de ela era uma lagarta feia e virou uma borboleta bonita. Exatamente. Aí fica um pouco aquela coisa que ela podia ser uma menina feia, mas que ela virou uma mulher bonita depois, né? Exatamente. Então, que para isso as meninas precisam se espelhar, né? Porque tem que ser como uma borboleta. Diferentemente dos outros animais. Se a gente for pegar, por exemplo, o macaco, normalmente ele vai ser representado como esperto, inteligente, que tira sarro do traiçoeiro, outro, né? Traiçoeiro, que é normalmente atrelado à figura essa masculina. Coisa de ser safado, né? Isso, exatamente. Que é o esperto, trapalhão, assim. E você acredita que existe um componente de construção da identidade feminina nos livros infantis? E assim, que me chama muita atenção a questão das galinhas, né? Você acha que as galinhas em geral representam um ideal de maternidade? Bom, se existe um componente de construção da identidade feminina, claro que minha pesquisa ainda está em andamento, mas em geral consigo perceber que existe muito claramente. Até porque o livro infantil ele tem um pouco essa função social de educar, né? De ensinar as crianças como elas devem agir. Ensinar as regras do jogo, né? Exatamente. Esse mundo é assim, então... Então, melhor você aprender desde cedo como que faz. E aí, eu acredito que existem elementos que eles podem contribuir para a construção das identidades dos sujeitos. Seja ela feminina, seja ela masculina. Então, como a gente estava comentando, tem exemplo da borboleta, mas tem exemplo do macaco também, né? E de outros animais que são ferozes, que são caçadores, que são fortes, que são bravos, enfim, que são dominadores, né? Então, é importante destacar que o fato de termos essas informações sendo vinculadas nos livros infantis, assim como em outros artefatos culturais, seja desenhos, jogos, videogame, nas telenovelas e etc., não necessariamente é algo a ser recebido e internalizado sem questionamento pela criança. Mas o que a gente tem que entender é que quando uma coisa é repetida inúmeras vezes, ela pode passar a ser compreendida como algo que é natural, é dado, e aí é difícil se pensar numa outra maneira de ser. Então, acho que a grande problematização que eu penso em relação aos livros infantis é que isso é errado ou é certo, então vamos ensinar tudo completamente contrário. Acho que não é essa a ideia, mas é a ideia de pensar que isso não é natural, essa questão da feminilidade ou da masculinidade, e que isso a gente vai ensinando e a gente vai construindo aos poucos. E aí a gente tem que considerar que a recepção dos conteúdos nem sempre é passiva. Então, mas o fato desses comportamentos estarem presentes muito forte e repetidamente nas histórias contribui para esse processo de naturalização dos comportamentos, né? Como se eles fossem dados pela natureza, mas na verdade eles são construções sociais. Ou seja, as crianças elas podem passar a perceber que mesmo sendo parte da fantasia, né, o livro infantil, os animais eles passam a representar comportamentos que são essencialmente designados por um homem ou por uma mulher, sem entender que esses papéis eles são construções e eles não são características nossas dadas quando a gente nasceu, mas a gente foi aprendendo como que é ser homem, como que é ser mulher. E aí, particularmente pensando na personagem da galinha, então normalmente a galinha ela vai ser representada como a mãe nas histórias e de uma forma bastante estereotipada, porque normalmente ela vai ser a dona do lar, que se preocupa com os filhotes, e em geral ela é bastante desatenta. Em geral ela vai estar nessa situação. É bastante difícil encontrar uma história onde ela não seja a mãe, mas mesmo quando a gente encontra um que ela não seja a mãe e ela não esteja ali na situação de dona de casa, cuidando dos filhotes, do ninho e tudo mais, ela vai estar numa situação bastante caricata, onde ela vai fazer fofoca ou onde ela vai estar cuidando de algum outro, seja do galo ou seja de algum outro animal. Ela está sempre à disposição do outro. Então, que é bastante essa ideia da figura materna. Tem até acreditado, o coração de mãe sempre cabe mais um, de estar sempre à disposição, de ajudar o outro, de fazer alguma coisa, né? Sim, ela está sempre a serviço dos filhotes, né? Exatamente. Então a gente consegue perceber que normalmente a figura da galinha é atribuída ao papel natural de ser mãe, de cuidar dos filhotes.
Mas ela também é representada meio burrinha, né? É, exatamente. Bastante desatenta, burra. Aí ela é a mãe, mas ela perde os filhotes, ela precisa pedir ajuda para alguém. Faz besteira, né? É, exatamente. E é isso porque ela, né, saiu ali do ambiente dela. Porque saiu do ambiente dela. doméstico, Exatamente. né? Quer dizer, saiu do ambiente doméstico, acabou expondo os filhotes ao risco, né? Normalmente, ou se expondo ao risco. Exatamente. E aí normalmente tem outros animais que vêm chamar a atenção dela e dizer para ela, olha, né, eu também sou mãe, mas eu não faço isso, eu cuido dos meus filhotes, ou coisa do tipo, assim. Onde ela é sempre reforçado o papel dela de ter que cuidar, de cuidar dos filhotes, de tomar conta, de não deixar que nada aconteça. Mas ela está sempre, quando ela sai do ninho, ela está sempre numa situação de risco, onde demonstra claramente que é uma questão de controle, onde ela precisa voltar para o ambiente dela. E você considera que os livros infantis transmitem uma mensagem velada para as meninas? E pode citar um exemplo? Então, o que eu consigo perceber é que sim, que enquanto um produto cultural, o livro infantil ele serve tanto para o lazer, né, para o entretenimento, quanto para a educação. Então ele vai sim, até como a gente já comentou, como a função dele é essa, de ensinar as crianças de como conviver em sociedade, qual é o papel de cada um na sociedade, principalmente enquanto homem e enquanto mulher. Então eu acho que ela vai transmitir mensagens veladas ou não, tanto para o menino quanto para a menina. Só que a questão é como que essas meninas são representadas nos livros infantis, né? Essa é a ideia de pensar e problematizar os livros infantis, porque normalmente vem de uma forma bem estereotipada, onde reforça essa ideia da mulher enquanto boba, ingênua, preocupada com questões apenas da beleza, não precisa ser muito inteligente, tem esse desejo natural por ser mãe, né? Em geral precisa ser ensinada, ela precisa de um auxílio de alguém, e aí esse alguém normalmente é do sexo masculino. Ela é incompetente. Né? Exatamente, a ideia da incompetência, aí eu preciso de um homem, né, para me ajudar a fazer alguma coisa, enfim. No caso da galinha, por exemplo, o galo normalmente é representado como engraçado, divertido, e a galinha é ali que desatenta e que acaba perdendo os filhotes. Ou o galo é representado como uma figura que é enaltecida, de que olha, ele vem cuidar da galinha quando ela, né, corre algum risco, ou ela perdeu os filhotes e ele vem salvar ela porque ela está nervosa. Então a gente consegue perceber que sim, as crianças elas podem ser ensinadas, os papéis de gênero podem ser ensinados para as crianças, tanto masculino quanto feminino. Mas para as meninas é muito reforçada essa ideia da incompetência mesmo, de precisar da ajuda, do auxílio e tudo mais. É um pouco o que acontece naquela animação, A Fuga das Galinhas, né? Que as galinhas estão presas e tentando fugir. E aí é quando aparece um galo que o galo vai ensinar, né? Exatamente. O galo vai ensinar a voar. E mesmo que ele não resolva a situação, como acontece lá no caso das galinhas, mas a figura dele, a presença dele é muito importante para que alguma coisa desenrole e aconteça. Ele fato. traz a leveza, né? Ele é alegre, ele é engraçado. E a galinha é chatinha, né? Aquela que tá reclamando. Tá reclamando, né? Porque a mulher reclama sem necessidade. Né? Fora que mesmo vivendo naquela situação onde ela se percebe, né? A personagem principal, onde aquilo é inaceitável e elas precisam fazer alguma coisa, tem toda uma situação ali, um conflito bem estabelecido, ela precisa de um par romântico, né? Para ela conseguir realizar ali a função dela, que é de ajudar ou de tentar fazer alguma coisa para mudar. Então, o que a gente percebe é que existe uma falta de representação de personagens femininas que são mais fortes, decididas e que conseguem fazer as coisas, descobrir outras coisas, ou mesmo de transgredir algumas regras. Mesmo que isso aconteça em alguns livros, que a gente até pode perceber que os livros atuais talvez sejam menos estereotipados ou tem, né, uma carga um pouco menor desse estereótipo todo de feminilidade, mas que mesmo assim ainda é bastante repetido. Então a gente precisa de que de alguma forma esses mesmos, o problema não são os animais que são utilizados para representar, mas quais são as características deles
que são ressaltadas nos livros infantis. O exemplo da borboleta, por exemplo, ela tem estratégias de sobrevivência bastante fortes e plausíveis, como a própria joaninha, que inclusive muitas pessoas não acreditam que existe joaninha macho. O fato desse bichinho ser tão construidamente a imagem dele como algo doce, delicado, coloridinho, bonitinho e fofo, as pessoas em geral esquecem que tem a joaninha macho e que a joaninha a joaninha, na verdade, ela nem é tão fofa assim, ela é um predador na natureza. Ela muitas é um predador, vezes né? é tida a ideia de que a joaninha é fêmea, é doce, é delicada, a gente tem que tomar cuidado, né? Muito a ideia da feminilidade carregada em alguns animais. Então, acho que o problema não é nem o animal que é utilizado. Até o né? nome No em caso da inglês, né? galinha. Ladybug. Exatamente. Como o caso da galinha. O problema não é que é a galinha, né? De fato ela cuida dos pintinhos, mas será que de fato a galinha real, pensando na questão biológica, né? Ela é tão tonta assim? Será que ela sai por aí perdendo os filhotes? Eu acho difícil, mas normalmente é assim que a gente vê nas histórias. Então, é uma representação errônea do animal e errônea da mulher, né? Exatamente. Tudo feito de forma ideológica, na verdade. Exatamente. A gente vê um problema nesses dois aspectos. Tanto da questão social, onde você aprende um papel bastante estereotipado, como na questão biológica. Você começa a ter a ideia de que a galinha pode ser, de fato, esse animal bobinho, ingênuo, onde tudo vai estar acontecendo e ela vai estar lá passeando, né? E aí, sem perceber o que está acontecendo em volta dela. Então, você gostaria de acrescentar alguma coisa para concluir? Bom, eu só queria comentar que o fato dessa pesquisa ter surgido foi por ter tido um contato no período anterior ao mestrado com os livros infantis, era pensando em outro aspecto, mas na questão de como que a ciência é representada nele. E aí, a partir disso, por meio de algumas análises, a gente começou, eu e o grupo de pesquisa, a perceber o quanto que existia um certo padrão em alguns comportamentos da representação de alguns animais. E aí a gente começou a compreender o quanto que a ideia dos estereótipos de gênero eles são reforçados e ensinados pelos livros infantis. Então a ideia também de trabalhar pensando em analisar os livros infantis e pensando nas representações das identidades femininas, não é de analisar o livro enquanto ruim ou bom, ou enquanto algo que deve ou não ser utilizado, mas em pensar de que maneira que a gente pode utilizar esse material, que é muito importante para o aprendizado das crianças, que já está na escola, muitas vezes disponível para todas elas, para as professoras, elas têm em casa, em outros ambientes educativos ou não, muitas vezes a gente tem os livros infantis, mas é pensar no livro de uma forma mais crítica, de que maneira que a gente pode utilizar aquela história infantil que é do interesse da criança para problematizar algumas questões e não simplesmente recebê-la de uma forma passiva e ingênua, onde aquilo que é o real, ou tomá-la apenas como é só uma história e não está ensinando nada demais, né? E a gente não precisa ficar criticando, ou não precisa ficar pensando tanto no que uma historinha tem para dizer pra gente, justamente problematizar o que tem nesse livro infantil e não apenas tomar a história como uma verdade. Então eu gostaria de agradecer a Paula por ter participado e contribuído com o seu conhecimento aqui no nosso canal. Tá bom, gente. Obrigada você, Paty, pela participação, pelo espaço. E é isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.